No próximo domingo, dia 21 de agosto, a espera finalmente vai acabar e todos nós vamos poder assistir a mais uma maravilha de George R.R. Martin adaptada para a TV. House of the Dragon, ou A Casa do Dragão, que é o título que ela vai receber aqui no Brasil, pretende repetir o mesmo sucesso de Game of Thrones. Afinal, essa é uma série spin-off e que se passa aí no mesmo ambiente de Game of Thrones. Mas para você já ir se ambientando nessa história toda, eu trago para vocês um breve resumo de quem é quem nessa história. Quais são os personagens, quais são os dragões, eu conto tudo para vocês a partir de agora. Bora de fogo e sangue? Salve, salve meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Júnior Ventura, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Repaginando. Após um longo período de espera e algumas promessas nesse meio tempo, finalmente nós vamos poder rever algumas famílias de Westeros, alguns ambientes desse lugar e com toda certeza muitos dragões. House of the Dragon vai se passar aí aproximadamente uns 200 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones. A série ela vai focar mais na vida e na história dos Targaryens, uma família muito nobre e muito influente em Westeros. Também não é para menos, os Targaryens eles foram os responsáveis pela conquista de Westeros lá atrás, na época do rei Aegon, o Conquistador. E além disso tudo, eles são uma família ancestral de senhores de dragão. Só para você entender tudo isso que eu tô falando, é só clicar nesse card que tá aparecendo aqui do lado e você vai entender um pouquinho sobre essa conquista lá em Westeros com o rei Aegon Conquistador. Ou seja, os Targaryens, eles dominavam, criavam, adestravam e montavam nesses dragões. Assim como fazia a Daenerys Targaryen lá em Game of Thrones. E talvez essa seja a primeira ligação entre Game of Thrones e House of the Dragon, que é falar um pouco mais sobre os ancestrais da nossa Khaleesi. Mas claro que nós teremos muitas outras ligações com a história original e tudo isso vai ser muito interessante da gente ver na TV. Tá, mas quais são os personagens dessa nova história? Quais são os dragões que nós vamos ver nessa nova série? Eu acredito que os principais personagens, logo no primeiro momento da série, são o Viserys e a Rhaenys Targaryen. Isso porque, inicialmente, eles vão disputar o Trono de Ferro. Então, bora lá! E para começar, a gente vai entender um pouquinho quem é Rhaenys Targaryen. Rhaenys Targaryen, ela é filha de Aemon Targaryen, que era filho do rei Jaehaerys. Aemon Targaryen, ele tinha sido nomeado desde muito cedo como sucessor ao Trono de Ferro. E quando o príncipe Aemon morreu, após ele ser atacado por uma flecha de uma besta, o que se esperava era que a Rhaenys Targaryen ela fosse a sucessora natural ao Trono de Ferro, já que ela era a filha mais velha do príncipe. O problema é que uma mulher nunca havia subido ao Trono de Ferro antes, e isso poderia gerar uma série de discussões e desentendimentos também sobre quem iria assumir o trono. E foi justamente nessa disputa que muitos acreditam que começou a Dança dos Dragões. Vale ressaltar que nesse momento, após a morte do Aemon, a Rhaenys Targaryen estava grávida, o que complicaria ainda mais a sucessão do Trono de Ferro. Mas aí veio o rei Jaehaerys e decidiu nomear o príncipe Baelon, o irmão de Aemon, como sucessor ao Trono de Ferro, passando então por cima não só da Rhaenys, mas também do filho dela, que sequer ainda tinha nascido. Mas alguns acontecimentos vão surgir na história e não vai dar nem para o príncipe Baelon e nem para Rhaenys, já que o título ele vai ficar para o Viserys, o filho do príncipe Baelon. Rhaenys ficou conhecida como a rainha que nunca foi, e ela vai ter um papel fundamental na Dança dos Dragões, quando a história vai meio que se repetir e uma nova mulher vai disputar o Trono de Ferro. Rhaenys, ela monta uma dragão gigante de escamas vermelhas chamada Meleys. E por conta da cor do animal, essa dragão fêmea, ela ficaria conhecida como a Rainha Vermelha. E depois de Vhagar, um outro dragão que também vai aparecer em House of the Dragon,
Meleys é uma das mais antigas da casa Targaryen. Viserys Targaryen, ou Rei Viserys I, é filho do príncipe Baelon. Ele foi indicado como sucessor ao Trono de Ferro após a morte do pai. E essa indicação ela foi repleta de confusão, gente. Isso porque a Rhaenys Targaryen, que eu falei agora há pouco, por ordem de sucessão, seria a legítima herdeira. Mas tinha aquele fato, dela ser mulher e uma mulher nunca ter subido ao Trono de Ferro antes. E para resolver toda essa confusão, o rei Jaehaerys convocou o grande conselho de Harrenhal para decidir quem iria assumir o Trono de Ferro. E após uma reunião desse grande conselho, ficou decidido que Viserys seria o sucessor. E claro que o fator de ser homem foi o que mais pesou para essa decisão. Viserys I viria a se tornar o rei de Westeros após a morte do rei Jaehaerys. E claro que tudo isso deixou as coisas meio que num climão, sabe? E a gente vai ver um pouco mais na frente, que tudo isso voltaria à tona anos mais tarde, quando uma nova indicação ao Trono de Ferro seria feita. O Viserys, ele montava o dragão Balerion, o mesmo do rei Aegon, o Conquistador, e que também foi montado por Maegor, o Cruel. Só que com a morte do animal, após uns 200 anos de vida dele, Viserys não se apegou tanto assim mais a nenhum outro animal e acabou não montando mais como ele montava antes. Daemon Targaryen é o irmão mais novo do rei Viserys I, e ele é conhecido pela sua personalidade forte e seu jeito meio que brigão. E ele também vai assumir um papel muito importante durante a Dança dos Dragões, principalmente durante a divisão na casa Targaryen entre os verdes e os pretos. Daemon Targaryen vai montar Caraxes, um dragão de cor vermelha e um dos maiores e mais antigos animais da casa Targaryen. E antes, Caraxes tinha sido montado por Aemon Targaryen, que foi aquele mesmo que foi morto pela flecha de uma besta. Você tá lembrado? O pai da Rhaenys? Daemon Targaryen é tio e também marido da Rhaenyra. Esse era um costume muito habitual, muito comum entre os Targaryens, casar os familiares entre si. Isso tudo eu já contei nesse vídeo aqui também. E durante a Dança dos Dragões, a Rhaenyra também vai disputar o Trono de Ferro. E claro que ela também vai ter o apoio do marido Daemon durante essa batalha. Rhaenyra Targaryen talvez seja a principal personagem durante essa primeira fase da série. Ela vai ser o principal motivo da disputa entre os Targaryens e a divisão que vai surgir entre eles. Rhaenyra é filha do rei Viserys I, fruto do primeiro casamento do rei. Ela é indicada desde cedo pelo rei Viserys como a sucessora ao Trono de Ferro e vai disputar o trono com Aegon II, que é filho da Alicent Hightower. A Rhaenyra vai liderar o time dos negros durante a Dança dos Dragões. E pelo que se sabe, ela vai ser uma das grandes rivais dos verdes, que serão comandados por Alicent Hightower. E ela, a Rhaenyra, vai montar a dragão Syrax, um animal de escamas amarelas e muito bonito, e que apesar de não ser tão bom assim nas batalhas como os outros dragões, ainda é maior que muitos outros animais que existem lá em Westeros. E o nome Syrax foi dado pela própria Rhaenyra em homenagem a uma deusa valeriana. E isso dá pra gente meio que presumir que ela é a primeira a montar a dragão. Alicent Hightower é outra personagem de grande destaque em House of the Dragon. Ela é a segunda esposa do rei Viserys I, e foi com ele que ela teve o filho Aegon, que vai disputar o Trono de Ferro com Rhaenyra Targaryen. E além disso, teve também Rhaelena, Aemon e Daeron. A Alicent vai integrar o time dos verdes durante a Dança dos Dragões, e ela vai ter uma participação muito importante durante essa guerra civil entre os Targaryens. Vale lembrar que ela é filha de Otto Hightower, o irmão do rei, e ela, além de ser a filha de Otto e esposa de Viserys, tem uma compreensão muito boa de política, e isso, claro, vai ajudar bastante a ela durante a Dança dos Dragões. E quem também vai ter uma participação muito interessante em House of the Dragon é Corlys Velaryon. Ele é conhecido como Serpente do Mar e é um dos maiores navegadores de toda Westeros. E por conta de todo esse sucesso dele nas navegações, ele se tornou um homem muito poderoso e também muito rico. E isso fez com que ele e a sua família ascendessem em todo o reino. E ele é casado com a Rhaenys Targaryen, e assim como a princesa, Corlys Velaryon também vai tomar um lado durante a Dança dos Dragões, lutando ao lado dos negros pela sucessão de Rhaenyra Targaryen ao Trono de Ferro.
House of the Dragon chega neste domingo e promete trazer uma produção cheia de aventuras, traições, batalhas, cenas bem sangrentas e, claro, com a qualidade HBO que reflete muito bem todo o trabalho dos livros de George R.R. Martin. E claro que além desses personagens que eu falei aqui nesse vídeo, muitos outros vão aparecer para ilustrar pra gente toda essa história, assim, claro, como vários outros dragões e inclusive animais selvagens que nunca foram montados. Agora é a gente aguardar, porque falta muito pouco para toda essa ansiedade acabar. E lembrando que na próxima segunda-feira, a partir das 7 horas da noite, tem live aqui no canal sobre o primeiro episódio de House of the Dragon. Então, se você ainda não está inscrito no canal, chegou aqui por conta desse vídeo, aproveita para se inscrever para não ficar de fora. Lembrando também que se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like. E se você ainda não sabe muito sobre essa série e não quer ficar meio desambientado, clica nesse vídeo aqui do lado que eu conto tudo que você precisa saber antes de assistir House of the Dragon. Por hoje é só, meus amigos e minhas amigas, um forte abraço para todo mundo e até a nossa live de segunda-feira com os comentários sobre o primeiro episódio de House of the Dragon. Um forte abraço para todo mundo e até lá! Fui!